Bom dia, bem-vindos à casa do Senhor, quando nós podemos ouvir o chamado de Deus para a nossa vida e nós, como resposta, sempre louvamos ao nosso Deus por toda a nossa vida e podemos também sermos abençoados por este Deus que vem até nós e nos serve com o que há de melhor neste mundo. Nós começamos a nos preparar para este culto cantando o primeiro cântico 55 do Louvai ao Senhor. Lembramos do nome pelo qual nós fomos batizados e que carregamos em todos os momentos de nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu, ó Senhor, nos perdoas. E por isso nós tememos. Neste momento, vamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, os nossos erros, os nossos pecados. Aquele que nós queremos pedir perdão a Deus. Lembremos da semana que passou e reflitamos, conforme a palavra de Deus, exame de consciência. Ó Deus, gracioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e erros com os quais eu te ofendi, e por isso mereço o teu castigo, agora e eternamente. Mas eu lamento de todo o coração os pecados que cometi, e sinceramente me arrependo.
chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 148. E nós faremos de maneira responsiva. O pastor lerá a primeira parte do versículo e a congregação lerá a segunda parte. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua. Louvem todas as estrelas dos céus. Louvem o Senhor céus dos céus. E as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor. Pois ele deu a ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem os monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor. Ventos fortes que executam a palavra. Montes e todas as colinas. Árvores frutíferas em todos os céus. Feras e todo lugar. Animais que rastejam e aves. Reis da terra e todos os povos. Príncipes de todos os príncipes da terra. Rapazes e moças. Velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos. Os filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Deus vivo, teu grande poder é tornado conhecido, principalmente, ao mostrar misericórdia e piedade. Concede-nos a totalidade da tua graça, para nos agarrarmos às tuas promessas e vivermos para sempre em tua presença. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Primeira leitura do Antigo Testamento, conforme o livro de Êxodo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15. Ouçamos a palavra. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque essa sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo,
e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu farei com você, eu estarei com você, e este será o sinal que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, você adorará a Deus deste monte. Moisés disse a Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então eu lhes direi: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim que você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês, Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Assim termina a leitura do Antigo Testamento, leitura da Epístola conforme a Epístola de Paulo, segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8, depois do versículo 13 até o versículo 17. Ouçamos a palavra. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pediu que vocês não deixem demover facilmente o seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, que por Espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que pretendo, para que ele seja revelado no seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavras ou seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação, boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Até aqui. Agradecemos a leitura e aqueles que puderem se colocar de pé em reverência às palavras do Santo Evangelho. O Evangelho conforme o evangelista Lucas, capítulo 20, do versículo 27 até o versículo 40. Ouçamos a palavra.
Chegando alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva. E assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: Boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta a essa palavra de Deus que nós ouvimos, nós queremos confessar aquilo que nós cremos, cantando o hino 148 do Louvai ao Senhor. Não temos crianças aqui no nosso meio. Nós podemos continuar então o nosso culto cantando o próximo cântico 133 do Louvai ao Senhor.
neste momento que nós queremos meditar nas Sagradas Escrituras, nós pedimos a bênção do nosso Deus, que o Espírito Santo nos conduza, abra os nossos corações e mentes para ouvirmos o chamado que Deus tem para cada um de nós no dia de hoje. Amém. Já aconteceu de vocês chamarem pessoas para algum evento ou algum serviço e as pessoas darem várias desculpas, várias justificativas para não irem ou então não participarem? Em Êxodo 3 nós temos o clássico exemplo de Moisés sendo chamado por Deus para um grande evento, um grande serviço, uma tarefa importantíssima. E Moisés tentando fugir da responsabilidade que Deus estava lhe dando. Num certo dia, quando Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, cuidando das ovelhas, pastoreando, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de uma sarça. Uma sarça é uma pequena árvore lá no deserto que tem no monte Horebe. E a sarça não se queimava com aquele fogo. Curioso, Moisés foi lá ver o que estava acontecendo e, para surpresa dele, alguém começou a chamá-lo do meio da sarça: Moisés, Moisés. Mas o que é mais curioso para mim não é o fato de aquela árvore estar sendo queimada, mas não estar sendo consumida pelo fogo, ou então de alguém no meio da sarça estar chamando Moisés. Mas o que é curioso para mim nesse texto é o que aquele anjo falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como é que o anjo pode ser Deus? Como é que a gente responde isso? Um anjo falando que é Deus? Para responder, nós precisamos olhar lá no texto em hebraico. E lá nós vamos ver que a palavra traduzida como anjo no português também pode significar mensageiro. Todo anjo é um mensageiro, mas nem todo mensageiro é um anjo. Anjo, como nós conhecemos, uma criatura invisível, né? Assim, aquele mensageiro do Senhor estava falando com Moisés e ele mesmo era Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem estava falando com Moisés era o Filho eterno do Pai, Jesus, antes da sua encarnação. Jesus estava falando com Moisés, e por causa disso, se vocês olharem na Bíblia de vocês, o termo anjo do Senhor está com A maiúsculo. É uma referência a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, aquele que carrega a mensagem do Pai para tornar conhecido ao mundo. Pois bem, Jesus então aparece a Moisés e lhe disse que viu a aflição do seu povo que estava lá no Egito sendo escravizado, depois da época de José, quando trouxe Jacó, a sua família, em torno de 70 pessoas. Aquela nação foi crescendo cada vez mais e o faraó do Egito ficou com medo. Então, vamos oprimir esse povo, vamos fazer eles trabalharem duro. Jesus também diz que ele ouviu o clamor do seu povo que estava sendo oprimido. Jesus diz que ele conhece o sofrimento do seu povo e por isso desceu a fim de livrá-los das mãos dos inimigos, do sofrimento que eles estavam passando. E como é que Jesus libertaria aquele povo, o povo de Israel, do Egito? Enviando Moisés ao faraó. Quem sou eu para assumir essa responsabilidade, Jesus?
estarei com você, disse Jesus. Mas o que eu vou dizer para o povo? Eu estarei com você, Moisés. Eu sou o próprio Jeová. E assim foi a conversa entre Moisés e Jesus. Moisés tentando fugir da responsabilidade e Jesus afirmando que ele estaria com Moisés. Só lá no capítulo 4, depois de muito debate entre os dois, muita insistência de Jesus, é que Moisés foi convencido de ir lá, voltar para o Egito para libertar o povo de Deus dos seus inimigos. E na continuação do livro de Êxodo, nós sabemos que o povo de Jesus foi liberto. De fato, foi tirado da escravidão do Egito. Meus amados, nesse pequeno relato histórico, nós podemos ver a ação do ser humano no mundo e diante de Deus. O ser humano é aquele que sofre e que faz sofrer. O ser humano é aquele que é chamado por Deus para agir com compaixão nos mais diferentes chamados que nós temos. Mas ele é resistente. É aquele que tem dúvidas, é aquele que tem dificuldades de aceitar e confiar em Deus, que nos dá responsabilidades. Mas também nós podemos ver a ação de Deus intervindo na história, na pessoa do seu Filho Jesus. Deus é aquele que vê e sabe exatamente qual é o sofrimento do seu povo. Por quê? Porque Deus não abandona o seu povo. Deus é aquele que responde ao clamor do seu povo e intervém na história no tempo certo. Porque Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia do seu povo. Deus é um Deus de vivos, Ele é um Deus vivo, Ele tem uma relação pessoal e eterna com o seu povo, o povo da aliança, o povo do testamento, e nós também somos povo do testamento, Novo Testamento. Deus é aquele que só se torna conhecido por meio da sua revelação. Se Deus não se revela, nós não podemos conhecê-lo. Deus é aquele que convida a cada um de nós a confiar nele, confiar na sua presença fiel, de que Ele estará conosco todos os dias, confiar nos seus atos libertadores. Deus é aquele que será lembrado para todos sempre, por todas as gerações, não apenas pela libertação do povo de Israel lá no Egito, que foi um grande marco daquele povo, mas também pela libertação do ser humano, da humanidade, em relação aos inimigos que nos afligem a alma. O pecado, a morte, o diabo, o inferno, tudo isso Deus nos liberta. Ele promete nos libertar. Por meio de Moisés, lá no Antigo Testamento, Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Aquela escravidão que condenava muitos à morte. E por meio de Jesus, Deus libertou o seu povo da escravidão do pecado. O pecado que nos condenava à morte eterna. Assim, meus queridos, o êxodo não pode ser considerado simplesmente uma história lá no passado, que aconteceu há muito tempo, mas o êxodo é uma realidade constante e presente na nossa vida. O êxodo do Egito serve como uma ilustração da nossa vida com Deus. A escravidão de Israel é um retrato da nossa escravidão ao pecado. Uma vez que todos nós nascemos no Egito, nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós estamos escravizados pelas nossas paixões, pelos nossos desejos egoístas.
tal como os filhos de Israel estavam sob o domínio do faraó, a raça humana está sob o domínio do diabo. Pertence ao reino do diabo. Por causa disso, nós estamos com uma necessidade de salvação, de libertação tão grande quanto os filhos de Israel lá no Egito. E se nós quisermos ser salvos, Deus terá de descer para nos salvar. E foi exatamente isso que Ele fez. O Filho desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Para quê? Para que a semelhança de Moisés, que fez subir o povo de Israel até o monte onde Deus entregaria a sua lei, faria aliança com o seu povo, assim também o Filho desceu para nos fazer subir, para nos levar a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. E nós sabemos que essa terra prometida para cada um de nós é o novo céu e a nova terra. Essa é a terra prometida que nós temos, a Canaã celeste, o lugar da presença de Deus e da bênção abundante e eterna de Deus em nossa vida. Meus queridos, Jesus continua chamando muitos para virem a Ele, a fim de libertá-los da opressão, do sofrimento e fazê-los viver numa terra que manda leite e mel para sempre, louvando o nome do Senhor por toda a eternidade, como diz o Salmo 148. Hoje ele faz esse chamado por meio do novo Israel, o novo povo de Israel, que é a igreja, por todos aqueles que foram batizados e foram chamados pelo nome no dia do batismo. Nós ouviremos o chamado de Jesus para cada um de nós, como nós cantamos há pouco. Ele quer a nossa vida, Ele quer o nosso viver. Muitos ainda estão nas trevas, não conhecem a Jesus. Nós até podemos fazer como Moisés, tentar fugir da nossa responsabilidade, com algumas desculpas, com justificativas, mas o Senhor Jesus sempre nos lembrará: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos testemunhas das coisas grandiosas que Jesus tem feito na história da humanidade e na nossa própria história. Nós somos chamados, nós somos enviados por Jesus para proclamar a libertação das pessoas do eterno sofrimento do inferno. Nós ainda temos um pouco de tempo até a definitiva descida de Jesus para o juízo final, quando assim Ele vai ressuscitar todos os mortos e julgar a cada um com justiça. Sem demora vamos falar do Salvador, não foi isso que cantamos? Por isso, todo aquele que ouvir o seu chamado do Evangelho, para crer nele, pode ter certeza que terá a eterna consolação, a boa esperança da qual Paulo afirma. Por quê? Porque Ele nos dará a sua glória. E esse é o grande motivo para testemunharmos, para louvarmos o Senhor por toda a nossa vida, tornando conhecidos em toda a terra o seu nome, Jesus, e os seus atos poderosos. E se nós podemos fazer isso, é porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos motiva, o Senhor promete estar conosco. Eu estarei com você, Moisés. Eu estarei com você, Igreja Luterana de Pernambuco. Ouçamos os chamados de Deus para cada um de nós.
Porque o Deus que chamou Moisés continua nos chamando. Tenhamos consciência que ser parte da igreja de Jesus envolve todos os aspectos da nossa vida. E enquanto servimos ao Senhor com tudo que somos, com tudo que recebemos dele, aguardemos com esperança a posse da terra prometida e vivamos sempre na presença de Deus, que hoje não aparece mais em sarça, mas aparece sobre o pão e o vinho, para nos abençoar, para nos dar a libertação que nós precisamos e se fazer presente na nossa vida e na vida de muitos. Em nome de Jesus. Amém. Nos colocamos de pé e dessa vez oramos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um voluntário Espírito. Amém. Gratidão a Deus por tudo que nós recebemos dele e respondendo ao seu amor por nós, ao chamado que ele faz a cada um de nós devolvemos uma parte daquilo que nós somos, daquilo que nós temos para Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos daquilo que Salomão escreve em Provérbios: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A congregação pode se sentar. Enquanto nós ofertamos, também queremos ofertar a nossa voz louvando ao nosso Deus, cantando o hino 86 do Louvor ao Senhor. Deus
Pai em oração. Nós lembramos dos aniversariantes da semana e no dia 2, a dona Zuleide Soares da Silva completou mais um ano de vida, a Zuleide daqui da Santíssima Trindade. Nós também temos algumas comemorações. No dia 31, a Rosilene Alves completou 12 anos de profissão de fé. Parabéns, Rose. No dia 6, no dia de hoje, o João Antônio dos Santos e o Wilson Ferreira dos Santos, lá de Caruaru, completaram 5 anos de profissão de fé, desde que se tornaram membros, participantes do sacramento, juntamente conosco, a família luterana de Pernambuco. Nós temos também agradecimentos a Pamela agradece porque agora está com uma aluna gestante nova, motivo de agradecimento. A Nilza, ela agradece pelas orações, pelo Normando, que ele descansou. Nós oramos semana passada e ele faleceu na quinta-feira. Vamos orar pela família enlutada. E temos súplicas também. A Nina, ela suplica pela Igreja Luterana de Pernambuco para que Deus nos dê motivação e força para ajudar a igreja a crescer. E o crescimento se dá por meio da pregação da palavra. O crescimento se dá quando nós reconhecemos o valor do Evangelho na nossa vida e queremos que mais pessoas conheçam esse Jesus que fez de tudo para que nós vivêssemos com Ele para todos sempre. Aqueles que puderem se coloquem de pé, nós vamos falar com o nosso Deus de oração. Bondoso Deus e Senhor, nós louvamos o Teu nome porque por Tua ordem foram criados céus e terra, e por Tua bondade cuidas da Tua criação. Nós estamos alegres, contentes, porque pela obra de Teu Filho Jesus Cristo, Tu nos libertaste, Tu nos salvaste da condenação eterna. E na imensidão da Tua bondade, Tu nos supriste com todos os mantimentos, com tudo o que precisamos para viver bem neste mundo, com saúde e com paz. Estamos certos de que não nos abandonas em momento algum. Agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que nós não merecemos, mas Tu nos concedes por Tua graça. Lembramos da dona Zuleide, que completou mais um ano de vida durante a semana. Lembramos da Rosilene, que completou 12 anos de sua profissão de fé, bem como o João e o Wilson, que completaram 5 anos. Todos eles, como membros da família luterana de Pernambuco, participando das bênçãos que Tu nos dás e ceiando conosco a ceia que o Senhor Jesus preparou para os Seus filhos. Nós também agradecemos, Senhor, pela Pamela, que conseguiu uma nova aluna gestante, e são muitos os motivos para agradecer, Senhor. A Nilza agradece porque a Tua igreja, a Igreja Luterana, se preocupa com aqueles que estão doentes, com aqueles que estão necessitados, e oram por cada um destes. Nós oramos incessantemente pela vida do Normando, e agora ele descansou, ele partiu. E nós temos muito a agradecer, Senhor, pela vida que ele teve neste mundo, pelas bênçãos que ele pôde dar também à sua família, e ele ser uma bênção. Senhor, continua abençoando todos estes Teus filhos. Concede-lhes a Tua graça e o Espírito para fortalecê-los na fé, no serviço do Evangelho. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a vossa oração. Senhor Jesus, por Teu sofrimento e morte na cruz, Tu completaste a obra da salvação, e por Tua gloriosa ressurreição venceste a morte e nos garantiste a vida contigo na eternidade. Por enquanto somos peregrinos aqui neste mundo e estamos sob angústias, inquietações, dúvidas, sofrimentos. É também por estes meios que o diabo tenta nos derrubar da fé. Por isso, Senhor, envia o Teu Santo Espírito aos nossos corações, a fim de permanecermos unidos a Ti em todos os momentos,
e que nada nos impeça de viver esta fé. Dá-nos coragem para anunciar a Tua palavra, para que muitos conheçam o Teu amor e a Tua salvação. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Eterno Consolador, tem misericórdia dos que sofrem por enfermidades e aflições, especialmente daqueles que estão com dores incessantes e também os enlutados. Assiste com Teu para a família Vitor Orlando, os familiares da nossa irmã Maria Lúcia, que na sexta-feira receberam a triste notícia do falecimento do seu cunhado, o José Caetano. Estende também a Tua cura, Senhor, à nossa irmã Denise, que está internada para realizar exames. E também, Senhor, intercedemos pela Igreja Luterana de Pernambuco, para que, com a Tua motivação, a Tua força, possamos fazer a Tua Igreja crescer e, com a continuidade da palavra de Deus, com a Tua palavra, fazer com que muitos sejam libertos de todos os sofrimentos para todos sempre. Acima de tudo, Senhor, lembra-nos que a vida que temos neste mundo, ela é curta, ela é passageira, mas a vida que Tu nos dás e que há de vir é eterna. Concede-nos firme esperança da glória, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, para todos os que confiam em Ti, ó Senhor Jesus. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Intercedemos em favor da nossa pátria. Abençoa com a Tua paz. Livra de conflitos, violências, corrupção. Conduz nossas autoridades sob o Teu poder, para que legislem e governem com justiça e honra para o bem da nação. Concede também ao povo o espírito de honestidade, de esforço no combate à violência e ao combate à corrupção. Que sejamos luz neste mundo de trevas, Senhor. Por Tua misericórdia, ouve a nossa oração. Ajuda-nos, ó Pai, por meio da verdadeira fé, uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que Tu nos confiaste quando há tempo, antes que o Senhor Jesus venha no dia da ressurreição. E quando Tu nos chamares para junto de Ti, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos de corpo e alma na terra prometida, a Canaã celeste. Por Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso libertador. Amém. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia, quando Jesus vem ao seu povo sobre o pão e o vinho, e por isso vamos fazer a oração eucarística na sequência do Pai Nosso. Bendito sejas Tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, porque tiveste misericórdia de nós e nos deste Teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Damos-te graças pela salvação que preparaste para nós através de Jesus Cristo. Envia o Teu Santo Espírito aos nossos corações, para que Ele estabeleça em nós uma fé viva e prepare-nos para, com grande alegria, recordarmos o nosso Redentor e o recebermos em Seu corpo e sangue. Ouve-nos, pois oramos em Seu nome e como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice,
E tendo dado graças, o entregou dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para todos sempre. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós e dá-nos a tua paz, hoje e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Digno, bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado e derramado para a remissão de pecados. Todos os que creem nessas palavras, creem que Jesus está aqui com o seu verdadeiro corpo e sangue para ser comido juntamente com o pão e o vinho, é bem-vindo a participar da Santa Ceia. E aqueles que ainda não são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas têm desejo de participar conosco deste sacramento, nós pedimos que aguardem por um momento, até que recebam devida instrução e, em concórdia de doutrina, em comunhão com os demais, possam participar desta ceia salutar do Senhor. Primeiramente, a Flávia, que eu convido para que receba a ceia juntamente com a Pâmela, e logo em seguida nós ouviremos cânticos que serão projetados. Aqueles que estão à minha esquerda poderão se postrar diante do altar, em seguida aqueles que estão à minha direita.
Suplicamos-te que concedas, por tua graça, que o mesmo nos fortaleça até em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nessa fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. O Senhor nos envia, mas o Senhor garante.
que estará conosco em todos os momentos, e com Ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode se sentar. Finalizamos este momento de culto em que Deus nos abençoa e nós o louvamos com a nossa vida, cantando do cancioneiro Louvar ao Senhor, o hino 80. Bem-vindos mais uma vez todos à casa do nosso Deus, casa do nosso Pai. Temos alguns recadinhos. Primeiramente, reunião de diretoria lá da Emanuel, toda segunda, terça-feira do mês, às 20 horas. Estudo bíblico online, vamos ver se dessa vez na quarta-feira dará certo, às 19h30. Se não der certo, a gente faz um convite para que participem do programa O Caminho, da Hora Luterana, que é às 20 horas. Vale a pena estar nesses estudos. Teremos tudo em Engenho Pocinho na segunda semana. Se tiver condição, né? Se não estiver chovendo, a gente consegue chegar lá. Se não, se chover, aí a gente vai ter que pensar em outra data, né? Mas normalmente a gente deixa marcado para a segunda quinta-feira do mês, às 14 horas. E a reunião de servas aqui, as mulheres estão convidadas, todo segundo sábado do mês, às 3 da tarde, as mulheres são convidadas a participar. Temos ali na entrada folhas do meu convite, do meu voto. Ali, o meu voto ele será entregue no dia de ação de graças, dia 20, domingo,
Será também a reunião de todos, vai ser um culto de maneira mais informal. Aqueles que quiserem participar da reunião de todos, a inscrição também é feita lá na entrada, tem lá a folha para colocar os nomes, e vamos trazer todos um prato de comida, bebidas, para juntos depois fazermos uma grande refeição de ação de graças pelas bênçãos que Deus nos dá, junto com a família do verão, certo? Então lá na entrada também temos isso, e temos papeizinhos com a possibilidade de indicações para a nova diretoria que exercerá o seu mandato de 2023 até o começo de 2025. Então, se vocês tiverem sugestões de nomes para pessoas que estejam realmente dispostas a trabalhar, a servir também como liderança da igreja, coloquem ali as sugestões. Durante o mês, até o dia 27 deste mês, serão aceitas sugestões, e nós ainda precisamos marcar uma data para a Assembleia Extraordinária que acontecerá para eleições de nova diretoria. Até o dia 27, então, estamos aceitando nomes para assumirem cargos da diretoria, certo? E por parte da diretoria, tem mais algum recado? Não, Só né? sobre as servas, lembrando que no dia 20 também a gente vai fazer entrega dessa coluna, Bem lembrado. Dia 20, no dia de ação de graças, será feita a entrega das sacolinhas. E o que são sacolinhas? É uma oferta especial que nós fazemos para mandar para a Liga Nacional de Servos Luteranos do Brasil, para auxiliar nos trabalhos em âmbito nacional. Então, quando a gente pensa em igreja, não é apenas aqui, não é apenas